da Cunha, ela que é enfermeira do SAMU e vai falar justamente do trabalho do SAMU aqui na nossa região, que aliás, até nós estávamos conversando aqui em off, se nós for pensar na velocidade, não do motorista, mas na velocidade de crescimento da população, a estrutura, eu vou confessar para ti, aqui é pequena, né, Aline? Boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite, né? A Rádio Cidade sempre uma grande parceira nossa, né? Então a gente recebeu esse convite, ficou muito feliz de poder vir trazer informações e conversar um pouquinho com vocês sobre esse serviço tão importante para a população. O SAMU aqui em Brusque está implantado desde 2006, né? 2006. 6 de março de 2006 saiu a portaria que habilitava e desde então o serviço funciona no município. E uma coisa que não mudou é justamente a estrutura, né? Ou teve algum tipo de crescimento que a gente não esteja sabendo? Então, o serviço ele foi criado conforme a portaria do Ministério e o Ministério determina o funcionamento da unidade de suporte básico. Então, a gente tem dois formatos. Unidade de suporte avançado, em Santa Catarina, dirigido pelo Estado, e unidade de suporte básico dirigido pelos municípios. Uhum. A portaria determina que o funcionamento seja dessa maneira, no sentido de quantidade. Então, quem tripula a ambulância, quem anda na ambulância de suporte básico é um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. Na unidade de suporte avançado, um médico intervencionista, um enfermeiro intervencionista e um condutor socorrista. A região que foi comportada e desenhada na época, em 2006, foi a região de Brusque, Guabiruba e Botuverá para a unidade de suporte básico. Porque naquele momento, a gente ainda trabalhava com um quantitativo populacional para autorizar a implantação. Então, a gente tem um veículo da unidade de suporte básico que gira e atende esses 3 municípios, que dá uma totalidade aí de 759 quilômetros quadrados de extensão para atendimento. Então, a gente tem uma ambulância habilitada. A gente tem feito alguns levantamentos, tem feito alguns estudos para implantar mais um veículo, mais uma equipe de suporte básico, porque de fato a gente teve um número expressivo de crescimento em quantitativo de atendimento. Então, de 2014 até agora, a gente teve em torno de 80% do crescimento de atendimentos. Então, é um número bem grande, a população cresceu muito, a gente tem sempre muitos atendimentos e a gente tem uma população que demanda bastante, né? A gente tem uma população um pouco mais idosa, a grande parte da comunidade é hipertensa, diabética e às vezes acaba tendo problemas, além de que a gente tem um trânsito bem complicado na nossa cidade. Né? Não ajuda a logística, né, do trânsito, né? Isso. Agora, tem uma situação que o Dr. Oswaldo Quirino de Souza, ex-secretário de Saúde, ele fez, que eu lembro que ele fez uma alteração com relação aos veículos do SAMU. Eu não sei se entra no básico aqui ou se entra do Estado, que a maioria deles são arrendados, são alugados. Isso? Continua assim? Então, a gente tinha a disponibilidade de um veículo locado, e a gente adquiriu mais um por meio de emenda parlamentar e agora, em dezembro, a gente recebeu mais uma viatura do Ministério da Saúde. O que acontece? Mesmo tendo esses 3 veículos, eu tenho uma equipe habilitada. Então, eu posso ter os 3 veículos, mas eu só tenho uma equipe para fazer atendimento. Porque é isso que está habilitado na legislação que habilitou lá em 2006. Então, a gente acaba trabalhando com essas viaturas como reserva técnica. Até porque a direção da viatura do SAMU, a gente tem que fazer paralisações frequentes para manutenção. Né? Manutenção tanto a preventiva, né? A correção preventiva, quanto a correção de situações que precisam. Troca de freio, troca de óleo, porque a gente roda muito. Então, a gente acaba fazendo aí, tem dias 300 quilômetros por dia. Então, e o locado não era um benefício melhor ou você acha que não ajuda? Não ajuda bastante. O locado ajuda mais? Ajuda bastante. Porque não existe a manutenção, no caso, a responsabilidade é do locador, isso, né? Isso. Então, existe uma programação de que retome a parte da locação, né? Então, tem uma programação da secretaria, que é uma das ideias de retomar. É que, na realidade, teve uma mudança de processo, acabou um contrato, daí tem uma outra que está sendo feita, vai ser feita uma licitação para retomar essa parte. Amanda. Oi, então, minha pergunta, esses dias eu vi que o Jorginho Melo colocou nas redes sociais sobre as motolâncias, né? Aqui é uma moto, uma ambulância ali que o profissional ele tem dentro dela todas as ferramentas necessárias para atender uma pessoa, certo? E
que, claro, essas motolanças foram entregues a cidades com uma densidade populacional maior, né? Mas Brusque está crescendo. Você vê necessidade de algum momento Brusque atender essas motolâncias que foram destinadas do governo do estado? Então, a gente tem iniciou alguns estudos técnicos, até porque, assim, a parte da motolância, ela foi oficializada no estado no ano passado. Até então, não tinha em Santa Catarina. Então, iniciou o Balneário Camboriú, iniciou esse projeto, né? E aí o estado absorveu e falou, olha, isso é legal, é uma possibilidade. Tem capitais já usando isso, né? Tem. Aqui de São Paulo, eu sei que... Isso já é muito... Mas é porque do trânsito lá, né? Exatamente, porque tu não tem muito fluxo, tu não consegue acessar. Então, por isso que a motolância, ela era um equipamento, né? Que era autorizado para grandes centros. Visando que você vai chegar, vamos imaginar que o paciente tem uma parada cardíaca num espaço que tu não consegue chegar rapidamente com a ambulância, a moto conseguia chegar. Então, Santa Catarina trouxe essa ideia, se eu não me engano, ano passado, ou retrasado, implantou em Balneário Camboriú e viu que foi uma coisa boa para a época de veraneio, né? Que tu tem um grande fluxo, tu tem um trânsito também bem pesado ali. E isso foi legal, então acharam que foi uma ideia bacana. E então o estado falou, olha, vamos começar a verificar as possibilidades em municípios que tenham interesse. Então a gente está realizando estudos, porque pra gente o que é a grande questão? Mais de 50% dos nossos pacientes atendidos são conduzidos para o hospital. Então a gente tá fazendo estudos, vale a pena implantar uma motolância, vale a pena ampliar a equipe, colocar mais uma ambulância que acaba fazendo o trabalho como um todo no sentido de já transporta esse paciente, né? Então, esses indicadores servem justamente para a gente conseguir ter essa noção. Então, são estudos que a gente tem realizado, que está começando a levantar, que está conversando com a gestão para verificar a possibilidade dessa ampliação que é muito necessária. Aline, até para o morador, para a população ficar mais sabendo por dentro, hoje quem passa pela rua vê duas bases do SAMU, né? E tem diferença entre as duas, né? A da Zambuja é da avançada, a básica fica na região central. E qual é a diferença do atendimento entre as duas? Qual atendimento vai para avançada, qual atendimento vai para o suporte básico? Porque a gente sabe que muitas vezes o atendimento do SAMU básico é o pré-hospitalar, né? É o atendimento mais clínico, né? Isso, assim, a gente costuma dizer que todo mundo acaba atendendo um pouco de tudo, né? Mas a diferença de estrutura, a unidade de suporte avançado, ela é uma UTI móvel. Ela é composta por um médico, por um enfermeiro e por um condutor. Então, dentro daquele veículo, tu tem respirador, tu tem cardioversor, tu tem equipamentos, tu vai entubar o paciente ali dentro. Casos mais graves. Isso, seria teoricamente para casos mais críticos e mais graves, alguém que demande um suporte avançado. A unidade de suporte básico, ela é um pouco mais básica. E ela é composta, então, pelo técnico de enfermagem e pelo motorista socorrista. E ali a gente tem medicação, a gente tem material para fazer primeiro atendimento de pacientes também graves, mas muitas vezes a gente chega e solicita apoio. A grande diferença é que a avançada acaba fazendo também transferência interhospitalar. Então, pega paciente da Zambuja, leva para o Santo Antônio, pega do Santo Antônio, leva para Rio do Sul. Então, a nossa macro é muito grande, a gente tem uma necessidade de ampliação desse serviço da avançada na nossa região também, não é uma situação específica de Brusque, né? Mas muitas vezes a gente acaba precisando desse apoio e essa viatura, infelizmente, não está, porque está transportando um paciente, sei lá, de Blumenau para Timbó. Né? Sabes que, Aline, uma das principais reclamações com relação ao atendimento, isso eu estou falando do passado, não sei como é que está hoje em dia, que faz tempo que eu não vejo mais ninguém, se ninguém está reclamando porque está certo, é com relação ao tempo de resposta no telefone. Que o pessoal, porque ainda continua assim, né? O atendimento é lá em Blumenau, é isso? Isso. Aí o pessoal reclama, não, porque eles ficam perguntando um monte de coisa e... Aí eu queria saber por que desse protocolo todo, o que precisa as pessoas entender até acionar a ambulância para chegar até o atendimento. Então, a nossa central, ela fica em Blumenau, né? Então, dos 42 municípios da macro, quando a gente está falando de 42 municípios, a gente está falando de Rio do Sul, Taió, Ibirama, Ituporanga, Botuverá, Guabiruba, Brusque, Blumenau, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, todos esses municípios, todos esses 42 ligam 192, cai lá em Blumenau na central. A gente tem 14 unidades de suporte básico espalhada nessa macro, que garante o atendimento de todos os municípios, e tem as 3 unidades de suporte avançado. Então, normalmente fica de 2 a 3 médicos atendendo todas essas ligações. Inicialmente, quando a gente liga 192, a pessoa que atende o telefone, que é o técnico auxiliar de regulação médica, ele vai primeiramente, e infelizmente, ele vai ter que identificar se de fato existe uma ocorrência, se existe, porque em 2024 a gente ainda tem um número bem expressivo, né? A gente teve mais de 3.600 ligações que foram realizadas para o SAMU, era um trote.
Isso é complicado, né? Infelizmente ainda existe isso, né? Existe. Então, assim, a pessoa vai identificar, e essa é uma grande questão, porque a pessoa normalmente que aciona tá nervosa. Tá nervosa e ela não sabe o número da casa, ela não sabe o endereço, ela não sabe rua. E ela fala, é aqui na frente da Cancha do Venzon. Ou é aqui na frente do Bar do João, aqui do Corujão. A da referência, né? E aí a ligação cai lá em Blumenau, a pessoa não sabe, ela precisa do nome da rua. E, como eu disse, para também identificar se de fato existe uma ocorrência acontecendo ali. Porque não é raro a gente chegar, já que aconteceram situações que a gente deslocou, chega no local, o pessoal tá rindo, eles vieram mesmo. Só que é o seguinte, né, Aline, hoje em dia é mais fácil você identificar quem fez o trote. Isso. Porque hoje, antigamente nós tínhamos o famoso orelhão, que as pessoas praticavam o trote por orelhão. Hoje em dia não. Todo celular tem um CPF vinculado a ele. Então é fácil você descobrir quem fez ou de onde veio a ligação, né? Isso. É muito fácil. Ou seja, de uma forma ou de outra a pessoa vai responder. Vai responder. Feito isso, ele identificou, ele vai passar a ligação para o médico regulador. E o médico regulador vai fazer algumas perguntas que são básicas e necessárias. Mas é comprovado cientificamente que a cada 3 minutos de espera o nosso cérebro começa a calcular em horas. Então você imagina, sei lá, tua mãe tá desmaiada, o teu filho tá engasgado, você liga pro serviço e demorou para você conseguir conversar com alguém, alguns minutos, parece que foi uma eternidade. Mas o médico precisa determinar o envio do recurso. Ele vai mandar avançada ou ele vai mandar básica? Ele vai pedir apoio do bombeiro, ele vai mandar o arcanjo? Qual que é a situação? Ou quantas vezes a gente vê situações, e isso não é incomum, de que às vezes com a orientação do telefone a mãe ou o pai, a família consegue desengasgar uma criança. Então, os recursos são limitados, a gente não tem ambulância para todo mundo, então o médico precisa fazer essa classificação. E por isso que ele acaba perguntando, e tem coisas que eles conseguem orientar por telefone. O seu familiar está respirando? A senhora consegue sentir se o coração está batendo? Não? Então, vamos colocar no chão e vamos começar a massagem cardíaca, o pessoal já está a caminho. Isso são comunicações rápidas, mas precisa ter essa entrevista inicial. Precisa saber para conseguir direcionar qual veículo, qual equipe que vai, qual que é o suporte, o que a família já pode ir realizando. Então, essa triagem, hoje em dia a gente teve uma melhora em relação a essa questão, mas de fato ainda existe uma identificação, uma triagem, algumas perguntas que são chaves. E a gente sempre, quando faz palestra, faz atividade com a comunidade, a gente apresenta isso e eles falam, não, realmente, precisa, né? Precisa saber para quem mandar antes, né? Então, às vezes a gente tem fila de espera de ocorrência. Nessa fila de espera, qual vai ser a prioritária? Para onde eu vou primeiro? Então, por isso que eles acabam fazendo essa identificação e entrevista um pouco mais completa. Vocês são vinculados, eu já entendi a questão da básica e da avançada, mas vocês são vinculados ao governo do estado ou ao município? A unidade de suporte básico é do município. É do município, então isso. Vocês são vinculados ao município. Isso, somos todos servidores municipais. Entendi. Só para identificar assim, porque a gente consegue mais ou menos saber, porque uma das coisas que mais, lembra que a gente comentou lá no começo da entrevista a respeito da necessidade muitas vezes de um aprimoramento, né? Para saber onde a população deve cobrar. Então é do vereador, né? É do vereador. Qualquer mudança que faça, converse com o seu vereador aí da sua região para verificar, porque na verdade é o seguinte, a gente sente assim, que a população cresce e muitas vezes o que não cresce é o orçamento para determinada situação, né? Eles param e não passam, não repassam, enfim, é um trabalho para comprar um novo equipamento, é um trabalho, porque assim, uma coisa que eu senti, que você disse, tem lá a ambulância, mas não tem pessoal suficiente, que na verdade o que faz a diferença são as pessoas, não é o equipamento em si, o equipamento é só uma forma de poder ajudar a fazer um trabalho melhor, mas se não tiver a pessoa para atender, não tem como a ambulância sair do lugar, né? Isso. E no mínimo, quantas pessoas tem cada equipe? Você falou em 2, mas na emergencial, aquela que é avançada, é quantas? São 3, né? São 3. Tripulam 3, isso. São 3 que fica no plantão de 12 horas, garantindo o funcionamento 24 horas, ininterrupto, né? Tanto a Bravo quanto a USA, né? Que a gente chama internamente, assim. Falando em recurso, assim, só a nível de conhecimento, o SAMU é um serviço tripartite, né? Que ele é gerido e financiado pelo governo do estado, pelo governo federal e pelo governo municipal, no caso da básica. O valor que uma unidade de suporte básico recebe mensalmente é R$28 mil. Na verdade, são 21 mil. E quando a equipe consegue comprovar a qualificação, que a gente chama, tu recebe um recurso a mais. Então, hoje é R$28 mil. Mas 28 para suprir tudo? O salário, inclusive? Tudo.
Nossa senhora. Não dá, não. E aí o restante o município injeta, né? Para que mantenha-se o serviço, porque a gente tem um compromisso com a comunidade. A gente disse, queremos o SAMU e o SAMU de fato faz a diferença, né? E uma curiosidade, esses 28 mil tá há quanto tempo já esse valor? Na realidade a gente teve um aumento. Porque era 17, se eu não me engano, era menos. Era menos do que isso, e faz uns 2 anos que teve um aumento e passou a ser 21 mil, e aí você, comprovando a tua qualificação, você ganha 7 mil a mais. E não tem reajuste anual, essas coisas, para esse tipo de verba? Não é assim? Não, infelizmente não. É só quando alguém caneteia lá e fala assim, olha, vamos aumentar o recurso do SAMU. Pô, que merda, desculpa, mas é verdade. Que merda esse negócio, cara. Pelo amor de Deus, é uma coisa natural. O ano vai as coisas vão aumentar, a inflação tem, por exemplo, assim, ó, o que você ganhava, o que tínhamos há 2 anos atrás, vou dar um exemplo prático, o combustível não é mais um preço de 2 anos atrás. Então tem que ter uma conscientização, né? Isso. Então, inclusive o próprio salário, quem é que vai conseguir comprar comida com o preço de 2 anos atrás? Não dá, né? Ó. Então, esse é o valor que o Ministério repassa, né? Então, 28 mil reais por mês, porque a gente é uma equipe qualificada, no caso a gente comprova todas as exigências deles, e aí a prefeitura acaba, por ser um serviço básico, né, unidade de suporte básico, injeta o restante, né? Então aí sempre cai. Todo. Por isso que eu digo, é incrível. O município arrecada, repassa lá para Brasília e para o estado, para depois voltar aqui e voltar só um pedaço, uma fatia da pizza, sendo que o que foi arrecadado foi muito mais. Nosso tempo é adversário. Deixa eu só perguntar uma ainda, Delamar. À vontade, gente. Tem. Tô vendo as coisas. A gente adora vir aqui, a gente adora que a população escute, entenda um pouco do serviço. E só para reforçar o que o senhor falou em relação à questão das reclamações da comunidade, a gente é super aberto, tá? Tanto pela ouvidoria do município. Não, mas é que faz tempo que eu não ouço mais nenhuma reclamação. Não, mas a gente tá aberto. Podem reclamar, mas porque daí eu puxo a orelha deles. Melhora, né? Mas faz tempo isso. Eu não sei, assim, ó, eu acredito que deve ser porque justamente eu acredito que deve ser de algumas mudanças que foram feitas nos últimos anos, principalmente assim, ó, com relação ao atendimento em si. Eu lembro que antigamente a população não sabia se era para ligar para o bombeiro ou para ligar para vocês. Eu acho que hoje em dia está mais claro isso, né? Tanto vocês como o bombeiro vão. Não existe mais essa... Isso que eu percebi, né, Matheus? O Matheus cuida mais da parte de segurança. O que eu percebo é isso. Se a pessoa ligar para 192 ou 190, alguém vai chegar lá. Não tem mais essa confusão. Né, é só ver que a base está junta, né? Praticamente. Eu acho que essa foi a principal alteração, né? Que ali dá pra conversar pra ver quem que vai, né? A gente teve a integração, a gente passou pra dentro do quartel em 2017 e a gente melhorou muito essa questão da integração mesmo, e então a gente tem trabalhado muito em conjunto. Em Brusque isso é muito harmonioso, graças a Deus, e a gente consegue, então a gente acaba orientando as pessoas, olha, liga pro serviço de emergência. Tem situações que o SAMU vai conseguir delimitar melhor, resolver na cena, talvez, e tem situações que o bombeiro, então, mas a gente trabalha muito em apoio. Então, para a comunidade, aciona o serviço de emergência. Legal isso. É uma linguagem, eu acho que a linguagem, eu acho que o pensamento, a mensagem é que melhorou bastante. Por isso que eu acho que a população não reclama mais por esse motivo, porque a principal reclamação era isso. Era justamente, eu ligo para um, eles têm que ligar para o outro, e o outro tem que ligar para um, e assim vai. Hoje em dia não, quem ligou, vocês dão um jeito de atender. Eu acho bacana isso. Fala, Matheus. Dá para ter uma média de quantas ocorrências a gente faz mensalmente ou até anualmente nesses últimos tempos agora? Dá, sim. A gente tem tido atualmente uma média aí de 300 atendimentos mês. E aí eu até trouxe para vocês depois, como eu disse, eu vou deixar. Em 2014, para vocês terem uma ideia, a gente fechou com 1.866 ocorrências no ano todo. Em 2024, a gente fechou com 3.391. Por que essa diminuição, esse aumento tão elevado? Eu acredito que seja em função do crescimento populacional, também das pessoas entenderem e conhecerem um pouco o SAMU, mas a gente teve, a gente nunca diminuiu. Desde 2014 a gente só foi aumentando o quantitativo de atendimentos. E em relação também ao que a sociedade está apresentando de doenças, né? Muita doença cardiovascular, a gente tem muito paciente com câncer, tem muito paciente acamado na cidade. Então, a gente vai aumentando o quantitativo, mas principalmente a demanda, a densidade populacional, né? Eu quero encerrar contigo dizendo o seguinte, muita gente aqui está mandando um alô para você, a Inara Araújo, diz que... É minha chefe. É tua chefe? Olha só, Inara. Inajá Araújo. A Inês Fernandes está dizendo aqui, excelente profissional, cheia de conhecimento técnico e científico, realmente o SAMU está muito bem representado. A Bernadette Garcia, muito prestativo o serviço de vocês. A Ruth
tá dizendo aqui, boa tarde, ótima entrevista. E o Ivo Júnior tá mandando um beijo pra você. Ai, é lindo. Olha só, eu, Ivo, faça meu favor. Então tá bom, obrigado, Aline, Muito pela obrigado. presença aqui. É claro, o convite fica sempre aberto. O dia que precisar de algum recado para passar para a comunidade, pode contar com a gente também, tá bom? Eu agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição de vocês, da maneira que for, né, para prestar esclarecimentos, para vir bater esse papo legal também sobre o serviço.